E aí, pessoal, todo mundo bom? Bom, continuando aquela saga que a gente começou semana passada, onde eu demonstrei cardinalidade, aqueles relacionamentos um para N, M para N, onde a gente viu esse conteúdo aqui, ó, que a gente fez a modelagem de dados das tabelas ovelha, registro de vacina, ovelha com fazenda, tá? A gente descreveu qual que era o tipo de relacionamento, vacina com registro de vacina, por exemplo. Continuando essa saga, vamos fazer uma aplicação Spring Boot hoje, tá? Com o Spring Data JPA, conectando no Postgres e criando esses relacionamentos utilizando as anotações, one-to-many, one-to-one, many-to-many, por exemplo, tá bom? E também trabalhando relacionamentos unidirecionais e relacionamentos bidirecionais, tá bom? Bom, meu nome é Vitor Hugo, bem-vindo ao Digital Bricklayer. Então, pessoal, eu criei um projetinho aqui no Spring, um Spring Boot, tá bom? Spring Data JPA e Spring Web, beleza? O que eu fiz aqui? Só adicionei essas dependências aqui no POM, beleza? Adicionei o driver do Postgres também que a gente vai precisar. Também criei o banco de dados que a gente vai utilizar, que é esse banco de cardinalidade, criei um Docker Compose para ele, tá? Tá na raiz do projeto, então se vocês vierem dar um Docker Compose e -d, ele vai subir o banco pra gente trabalhar. E mandei ele apontar para 5432, que é a porta que a gente vai utilizar, beleza? Também fiz aqui, ó. Criei a entidade fazenda, a entidade ovelha, a entidade registro de vacina e a vacina de fato. Tranquilo? Vamos começar agora a trabalhar a cardinalidade que a gente já mapeou, já fez a modelagem do banco de dados, a gente sabe qual que é o tipo de relacionamento que esses dados têm. Vamos trazer isso para a realidade do Spring Data JPA. Beleza? Ou melhor, vamos trazer isso para a realidade do JPA aqui, tá bom? A primeira relação que a gente vai descrever vai ser essa aqui, ó. Ovelha com registro de vacina, beleza? Essa é uma relação do tipo one-to-one. Por quê? Porque uma ovelha ela pode estar no mínimo em um registro de vacina e no máximo também em um registro de vacina. Não faz sentido uma ovelha ter dois registros de vacina, beleza? E um registro de vacina ele aponta no mínimo para uma ovelha e no máximo para uma ovelha. Lembra que a gente trabalhou cardinalidade mínima e cardinalidade máxima, que são esses númerozinhos aqui? Então a gente já tem a cardinalidade dessa relação. Vai ser sempre one to one, que é um para um, beleza? Então vamos expressar isso aqui no Spring. Desculpa, vamos expressar aqui na nossa aplicação. Aí eu já tenho aqui o atributo de registro de vacina, beleza? Como é só um atributo só, é um para um, uma ovelha ela pode estar a um registro de vacina, por isso que está um único registro aqui, não uma lista, beleza? Vamos expressar isso agora utilizando as anotações do JPA. A minha relação é one-to-one. Por quê? Uma ovelha só pode estar ligada a um registro de vacina, beleza? Eu tô olhando esse lado da relação agora, de ovelha para registro de vacina, ok? Preciso fazer mais alguma coisa aqui? Por enquanto não, beleza? Então a gente já tem essa ligação entre essas duas entidades do lado de ovelha, beleza? Essa relação aqui, ela está caracterizada como unilateral. Por quê? Porque dessa relação entre ovelha e registro de vacina, eu só consigo acessar de um lado. Eu só consigo fazer a ovelha acessar o registro da vacina. Dentro de registro de vacina, nessa entidade, eu também quero acessar a ovelha, porque para mim vai ser útil quando eu estiver desenvolvendo ter esse registro na mão. Então eu já até criei o atributo aqui, ó, ovelha, certo? Voltando para o nosso diagrama, lembra que eu falei que a gente tem que olhar os dois lados da relação? Então, saindo de registro de vacina para ovelha é one-to-one. Só que de ovelha para registro de vacina também é one-to-one. Então vamos expressar isso aqui, one-to-one, certo? Então aqui a gente expressou qual que é o tipo de relação dessas duas entidades, tá? Que é one-to-one dos dois lados. Só que lembra que eu falei que eu quero acessar a entidade dos dois lados? Então eu quero poder, dentro de registro de vacina, eu quero poder acessar a ovelha. Dentro de ovelha, eu quero poder acessar o registro de vacina, tá? Então a gente já fez essa primeira parte aqui, mapeando esse one-to-one aqui, tá? Então dentro de ovelha, eu vou ter um campo apontando para esse registro de vacina, tá? Quando o Hibernate gerar a DDL, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Só que dentro de registro de vacina, eu também quero ter esse apontamento para ovelha. Só que eu quero esse apontamento lógico apenas. Então eu vou fazer o seguinte, vou usar esse atributo mappedBy, tá? Que vai dizer aonde que qual que é o nome desse atributo do outro lado da relação, tá? O nome do atributo tem que ser a classe em específica dentro de ovelha, tá? Então vamos entrar dentro de ovelha. O registro vacina, ele está com esse nome, registro vacina de fato. Então é o que a gente vai passar aqui no mappedBy, tá? Deixa eu só clicar. Dessa forma, a gente está fazendo um relacionamento lógico, tá? Não físico. A gente está mapeando logicamente essa entidade. Então quando isso aqui subir o contexto de registro vacina, o Hibernate vai pegar e falar, eu tenho esse cara mapeado logicamente aqui dentro, então eu preciso carregá-lo. Tá? Então o Hibernate vai pegar o ID dessa consulta e fazer mais um select para a gente trazer esse atributo. Tá? Então dessa forma a gente fez um relacionamento direcional. Não importa a entidade que eu esteja, eu vou conseguir acessar a relação. Então se eu estou dentro de ovelha e querer acessar o registro de vacina, eu consigo. Se eu estou dentro de registro de vacina e quero acessar a ovelha, eu também consigo. Beleza? Porque o atributo vai estar carregado ali para a gente. Vamos terminar essas relações aqui. Outra relação importante, pessoal. Uma ovelha, ela pertence a uma fazenda, certo? Então saindo de ovelhinha para fazenda, é essa relação que a gente tem one-to-one, certo? Porque uma ovelha, ela pode pertencer no mínimo a uma fazenda e no máximo a uma fazenda, que foi a regra de negócio que a gente tinha mapeado antes, beleza? Então de ovelha para fazenda, que é o que a gente está fazendo, é one-to-one, beleza? Agora, do lado de fazenda para ovelha, que é essa relação que a gente vai olhar aqui, ó, estou na entidade fazenda, beleza? Eu tenho uma lista de ovelhas. Por que eu tenho uma lista de ovelhas? Porque uma fazenda ela pode ter nenhuma ovelha ou ela pode ter várias ovelhas. Como é que a gente vai representar várias dentro do nosso mapeamento? A gente vai usar uma lista, tá? Não faz sentido fazer, por exemplo, private ovelha 1, por exemplo, e 2, 3. Isso nem funciona, tá? Então, a forma como a gente representa muitos vai ser a lista, beleza? Aí a gente tem que pegar e traduzir esse relacionamento 1 para n dentro do JPA. Então, aqui, como é que a gente faz isso?
Dentro do JPA, a gente tem one to many, tá? Então, sempre o lado esquerdo, a entidade que eu estou atualmente, estou dentro de fazenda, certo? O lado direito vai ser sempre a entidade representada no atributo, entendeu? Esse relacionamento é one to many. Outra coisa aqui, pessoal, que eu tinha esquecido de mencionar. A gente precisa definir qual que é o nome do atributo que vai ser colocado na entidade de ovelha para representar a fazenda, tá? No caso aqui, vai ser o nome que eu vou dar para esse atributo vai ser fazenda underline ID, tá? Porque quando o JPA criar o DDL, ou seja, criar as instruções lá de create table, ele vai criar uma chave estrangeira para fazenda aqui, certo? Vai fazer essa referência como uma chave estrangeira para a tabela de fazenda, para o identificador primário dessa chave, que é o ID, beleza? Beleza. O lado de ovelha, ele consegue acessar a fazenda de boa, certo? Só que dentro da fazenda eu também quero acessar as ovelhas que pertencem àquela fazenda, certo? Então, eu já tinha até me adiantado aqui um pouquinho. Como eu falei antes, a gente tem uma lista de ovelhas aqui, certo? A gente tem desse lado aqui one to many, porque olhando de fazenda para ovelhas, a gente, no nosso diagrama aqui, dentro de fazenda para ovelha, a gente pode ter nenhuma ovelha, ou a gente pode ter muitas, certo? Então a gente colocou uma lista aqui dentro da entidade de fazenda. Beleza? Só que eu também quero acessar essa relação. Eu quero, dentro do objeto fazenda, eu também quero ter acesso às ovelhas que pertencem àquela fazenda, sabe? Tá? Sem ter que fazer um outro select explícito, tá? Eu não quero fazer um select explícito. Por exemplo, pegar o repository e passar o ID da fazenda e lá em ovelhas buscar isso. Eu quero que o Hibernate faça isso para mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mapear isso como um relacionamento bidirecional. Porque aí, essa entidade ela vai estar carregada aqui se eu deixar o tipo eager. Lembra que quando para criar uma entidade bidirecional, a gente precisa passar qual que é o nome dessa entidade dentro da classe que a gente está fazendo esse relacionamento bidirecional, tá? Dentro da classe de ovelha, o nome do atributo que a gente tem é fazenda, tá? Então, a gente vai passar aqui no map de by, fazenda. Aqui a gente vai ter a fazenda, certo? E a gente vai conseguir fazer essa linkagem porque o Hibernate vai lá, eu tenho uma lista de ovelhas, certo? Deixa eu fazer um select adicional aqui, pegando todo mundo que tem o ID da minha fazenda, só que na tabela de ovelhas, ok? Então é por isso que a gente está fazendo esse map de by aqui, porque o Hibernate vai conseguir fazer esse select pra gente, tá bom? Beleza, a gente conseguiu mapear aqui fazenda, a gente já consegue acessar as ovelhas para a gente da fazenda. Dentro de ovelha, a gente tem um mapeamento também para fazenda, certo? O que está faltando fazer aqui? A gente mapear essa relação aqui ela é um pouquinho mais complicada de fazer, tá? Porque lembra, ela é muitos para muitos, então ela é uma relação um pouquinho mais complicada, tá? Então vamos pegar aqui as entidades relacionadas, registro de vacina e vacina, certo? Então aqui dentro de vacina, eu já coloquei uma lista de registros de vacina, porque lembra, a gente tem muitas, uma vacina, ela pode estar ligada no mínimo a nenhum registro de vacina, só que ela também pode estar ligada a muitos registros de vacina. Então por isso que a gente representa aqui como uma lista, tá? Porque é muitos. Essa lista pode estar vazia, que é a cardinalidade mínima, quanto ela pode conter N elementos, que é a cardinalidade máxima, beleza? Então para isso, a gente vai ver isso aqui, ó, arroba many to many, ok? Algumas coisas que a gente tem que passar aqui, ó, cascade. Como é que a gente vai propagar as operações? Eu vou deixar o cascade all, tá? Depois eu vou trazer um vídeo explicando esses tipos de cascata aqui. Lembra que eu tinha explicado para vocês que aqui a gente precisaria de uma tabela intermediária para salvar qual que é o ID da vacina e qual que é o ID do registro da vacina que estão ligados? Então a gente precisa criar essa tabela intermediária. Como é que a gente faz isso aqui dentro do... Como é que a gente faz isso aqui dentro do nosso projetinho, tá? Deixa eu só jogar essa aba para cá. Beleza. Vamos criar aqui uma tabela adicional, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Arroba join table, certo? O que a gente precisa passar aqui dentro? A gente precisa passar quais são as colunas que a gente vai fazer join, tá? Então lembra, a gente precisa fazer join de o ID da vacina com o ID do registro da vacina. Isso vai ter N dentro de uma tabela só. E, pessoal, aqui que a gente vai fazer join column é o nome da coluna que a gente quer criar, porque lembra que é uma tabela intermediária pra gente, tá? Então, join column vai ser sempre o dono da relação. No caso aqui eu vou fazer com vacina, tá? Então o nome da coluna que eu quero é vacina, underline ID, tá bom? Só ver que eu tenho que passar aqui pra ele. Acho que eu tenho que passar a anotação, se eu não me engano. Isso, certo? O inverse join column é sempre o nome que eu quero dar para cada registro de vacina, beleza? Então, join column, name, é esse o nome que eu quero que apareça na tabela, então vai ter essa entrada aqui, vacina ID e registro vacina, beleza? Eu quero que acessar essa relação dos dois lados, então de vacina eu quero conseguir pegar os registros de vacina, ok? E de dentro de registro de vacinas eu quero poder acessar também as vacinas, tá? Então aqui eu vou fazer uma estratégia diferente, eu vou fazer isso aqui, ó, many to many, beleza? E vou usar um map de byte, tá? Qual que é o nome desse campo do outro lado da relação, certo? Do outro lado da relação, o nome desse campo é registros vacina. Tá? Então é o nome que eu vou utilizar aqui dentro. Porque esse campo já está mapeado do outro lado. Lembra? A gente vai jogar a responsabilidade do Hibernate se virar, por assim dizer, e trazer esses registros pra gente, tá? Só que a gente tem que falar pra ele, olha, tem esses campos aqui de vacina, tá? Que eu sou referenciado ali dentro, só que o nome do campo que eu sou referenciado é esse aqui, ó, registros vacina, tá? Então ele vai conseguir fazer isso e vai gerar as consultas SQL pra gente e trazer isso, tá? Pra gente poder trabalhar, beleza? Com isso, pessoal, acho que a gente já mapeou tudo que tinha que ser mapeado aqui dentro. Aqui, ó, pessoal, eu subi a aplicaçãozinha e a gente já tem aqui as tabelas que ele criou, beleza?
Vamos pegar isso aqui, copiar isso, certo? Eu vou abrir o Debeaver aqui pra gente só criar essas tabelas conforme a gente mapeou isso na nossa aplicação, mapeou as entidades. E o que eu tinha feito aqui, que eu pedi pro JPA, foi criar e jogar dentro de um arquivo os create tables das nossas entidades, tá? Então, basicamente, o que a gente fez? A gente pediu pro JPA gerar as DDLLs dessas entidades pra gente, tá? O que a gente vai fazer agora é testar para ver se isso está funcionando corretamente. Bom, eu vou executar aqui, tá? Tudo de uma vez. Criou. Lembrando que isso aqui foram os nossos registros, tá? Que a gente mapeou lá, nossas entidades. Vamos ver o que virou de tabela aqui, pessoal. Ó, deixa eu só abrir uma visãozinha aqui, que é a visão de diagrama, certo? Vamos ignorar isso aqui tudo para baixo, que isso aqui é do Postgres. Nossa tabela de ovelha, tá? Ela tem um registro de fazenda ID, certo? Que foi o que a gente mapeou, one on one, para fazenda, certo? Lembra que a gente não mapeou fisicamente as ovelhas dentro de fazenda, tá, pessoal? A gente mapeou isso logicamente dentro da aplicação. Então aqui, ó, dentro de fazenda, deixa eu só pegar aqui a entidade correta, ó, a gente fez um mapa de vai para ovelhas, beleza? Então não tem uma linkagem física para isso, ok? Tem uma linkagem lógica. Quando a gente for acessar isso aqui, o Hibernate vai fazer a consulta SQL pra gente, ok? Beleza, o nosso registro de vacina tem o ID dele, certo? O ID aqui. E ele tem a linkagem de ovelha e a linkagem de vacina. Novamente, ele tem linkagens lógicas, não existe linkagem física para isso, ok? A linkagem física, ela tá do outro lado da relação. Então, a ovelha, ela tem um registro vacina ID, que é justamente a chave estrangeira que a gente mandou o Hibernate criar. Ah, mas onde que a gente mandou fazer isso aqui, ó? One to one, join column, fazenda ID, que foi justamente o que ele criou pra gente aqui, ó, fazenda ID, tá bom? Então, isso aqui foi uma relação física que a gente criou, beleza? Do outro lado, a gente só tem relações lógicas dentro de registro vacina, que são relações que o próprio Hibernate vai tratar e preencher pra gente, tá? O Hibernate que vai ficar responsável por gerar essas consultas, tá? Então, desse lado aqui, de ovelha, a gente tem essa relação física, ela é direcional para a fazenda, tá? Ela é unidirecional. Só que lembra que eu falei que a gente queria acessar o registro dos dois lados? Então, por isso que eu fiz uma linkagem lógica para acessar esses registros, tá? E o Hibernate vai tomar conta. Vamos ver se deu o resto certo. Lembra que, ó, de vacina, eu precisava ter uma tabela intermediária linkando com o registro da vacina? Essa tabela foi gerada, certo? Ela tem o ID da vacina e o registro da vacina. E, novamente, as tabelas estão isoladas. A gente tem essa linkagem física aqui entre essas duas tabelas que a gente precisava. Só que essa linkagem física, ela está do lado de vacina, certo? Do lado de registro vacina, a gente tem a linkagem lógica e, novamente, o Hibernate vai preencher isso aqui quando a gente precisar, tá? Esse caminho aqui é lazy, então se não tiver transação vai dar ruim, ou se vocês configurarem para carregar essa entidade que vocês precisarem, tá? Bom, com isso, pessoal, o que a gente acabou de fazer? Deixa eu só pegar aqui que eu tô... Não sei onde que tá a aba do diagrama. Aqui. Com isso, pessoal, a gente simplesmente acabou de mapear as nossas cardinalidades que a gente saiu da modelagem de dados dentro de uma aplicação utilizando o Hibernate e o Spring em conjunto, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria demonstrar hoje, tá? Eu só queria demonstrar como é que a gente traduz essas cardinalidades para dentro de uma aplicação Spring Boot, tá? Utilizando o Hibernate. Beleza, pessoal? Então a gente foi lá, utilizou one-to-one, one-to-many, many-to-many, por exemplo, tá? Criou relações lógicas, tá? Então o Hibernate vai ficar por conta de carregar essas entidades aqui. E também criou relações físicas, tá? Então desse lado aqui a gente tem um relacionamento bidirecional. Por quê? Porque saindo de ovelha para dentro de fazenda, eu consigo acessar, certo? Dentro de fazenda, eu tenho um relacionamento lógico para... Desculpa, tem um relacionamento lógico para as ovelhas, então eu consigo carregar a lista de ovelhas que está ali mapeada, beleza? Então é isso que é um relacionamento bidirecional. Independente da entidade que eu esteja, eu consigo acessar. Então de fazenda eu consigo acessar ovelhas e de ovelha eu consigo acessar a fazenda, tá? Uma é uma relação física, porque ela existe de fato no banco de dados, tá? Eu tenho essa chave estrangeira de fazenda ID setada dentro de ovelha, e a outra é uma relação lógica que o Hibernate vai ficar por conta de carregar essas entidades pra gente, tá bom? Era isso, pessoal, só queria mostrar como é que a gente sai de modelagem de dados e cardinalidade, tanto mínima quanto máxima, e utiliza isso dentro de uma aplicação utilizando os recursos do JPA, tá bom? Então a gente passou por one-to-one, one-to-many, many-to-many, também a gente conseguiu criar tabelas intermediárias para registros many-to-many, para conseguir mapear essas relações, tá? E com isso a gente conseguiu atingir nosso objetivo, que era justamente traduzir a cardinalidade da modelagem que a gente tinha feito para dentro de uma aplicação de fato, ok? Bom, meu nome é Vitor Hugo e bem-vindos ao Digital Bricklayer. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram do conteúdo, tiverem alguma dúvida, escreve no canal, curte, e é isso, pessoal. Até mais.